Olá, povo de Deus! Eu venho deixando aqui uma paz do Senhor e um abraço a cada pessoa que sempre está nos assistindo no YouTube, Pastor Roque Nazireus. Se inscreve em nosso canal e deixa o like, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. O nome é Pastor Roque Nazireus, o nome no YouTube. Deixa o like para você receber todos os seus vídeos ali, para você assistir os vídeos do Pastor Roque Nazireus. Deixa o seu like, que é muito importante, e se inscreve em nosso canal. O nome é Pastor Roque Nazireus. Agora vamos para o vídeo. Aí, você não tem fé não? Falou comigo. Você não tem fé não? Aí eu respondi, falei, meu Deus do céu, como é que eu respondi isso? Eu já não ganhei minha cesta. Você não ganhou minha cesta, porque a gente tem que crer naquilo. Aleluia! Não importa quem falou. Se foi eu, se foi a pastora, o importante é que é de Deus. Quando é de Deus, não falha. Você não tem que duvidar. Você não tem que trabalhar no será, porque Deus não trabalha no será. Deus não trabalha no será. Você tem que crer. Eu e você tem que crer. A próxima vai dizer, se tu crês, verás a glória de Deus. E ela fez exatamente o que o profeta dizia. Ela foi lá pedir os vasos, os vizinhos, e foi, fechou a porta, deitou sobre os filhos e ela. E os vasos, ele começou a dar azeite. O milagre do Senhor começou a dar azeite. Mas ela, quando encheu, ela pediu os filhos, traz mais vasos. E os filhos responderam, não tem mais. Não tem mais. Então o que acontece? Ela pegou, foi lá até lá o profeta Eliseu, foi saber que já tinha enchido os vasos, né? Mas uma vez ela clamou, foi lá de novo a Eliseu. Porque quando a gente tem a sabedoria, né? Quando eu e você tem a sabedoria, nós temos que pedir a sabedoria de Deus para saber. Porque muitas vezes Deus dá para nós, mas nós não sabemos o que fazer. Nós não sabemos administrar, né? E aí, nós só quer saber que eu fui abençoado, vou usar de qualquer jeito. Não, mas uma vez ela foi lá até o profeta Eliseu e falou com ele. E ele falou assim, vai, vende, paga tuas dívidas e tu e teus filhos viverão do resto. Eu entendi que essa palavra, porque a dívida não era pouca. Você pensa aí o tanto de azeite que foi multiplicado na casa dessa viúva. Então não foi pouco. A dívida naquele tempo não é pouco. Ela pagou todas as dívidas e viva do resto. Gente, você tem a noção do milagre do Senhor na vida dessa mulher? Viva do resto. Os filhos dela são pequenos. Ela vai viver pro resto da vida do milagre do Senhor. E eu e você devemos ser assim. A gente não devemos duvidar da palavra do Senhor. Verdade, Deus, aleluia. E hoje nós temos um filho. E o que mais me chamou a atenção nessa palavra aqui foi que hoje nós, como os pais, nós só se preocupa em deixar uma casa, ou um carro, ou um terreno para nossos filhos como herança. Mas para o Senhor está dizendo que o marido da mulher não deixou nada. Mas nada de materiais. Mas ele deixou a presença de Deus na vida da mulher dele. Porque muitas vezes a gente precisa só da presença de Deus. Eu e você precisamos só da presença do Senhor. Ela chorou e ela foi procurar alguém que possa ajudar ela. Alguém que possa ajudar ela. Muitas vezes a gente chora, ora, clama e vai procurar a quem não pode nos ajudar. E chega lá e a gente recebe um não. Porque Deus não mandou você foi naquele lugar, né? Muitas vezes Deus manda a gente num lugar, a gente vai no outro. E isso que acontece. Então muitas vezes a gente passa por situação e não clama o Deus vivo, quer viver de migalha de uma vida medíocre. E que o servo do Senhor não tem que viver assim. Não tem que viver assim. Eu estava ali olhando, falando o bom que ela foi até o profeta. Ela procurou o profeta Eliseu, porque sabia que o profeta Eliseu tinha uma resposta certa para ele. Porque o profeta Eliseu era um homem de Deus. Ela foi à procura quem tem a presença de Deus. E se eu e você não procurar o lugar, a pessoa que tem a presença de Deus, não vai continuar sendo nada. Porque eu e você, sem a presença de Deus, somos nada. Eu ali meditando e Deus me fez me lembrar que quando lá em Atos 3, que vinha Pedro e João, que tinha aquele homem coxo desde nascença, desde o ventre da sua mãe, né? Ele estava ali na porta da igreja do templo, que ele falou, estava ali na porta, e ele sempre vivia de migalhas que o povo dava
quando veio Pedro, irmão, ele pediu esmola. E aí o Pedro falou assim, olha nos meus olhos. Ele olhou esperando alguma coisa, né? Como o costume de todos os dias. Ele olhou esperando mais uma moedinha. Mas nessa noite, Deus não vai te dar uma moedinha. Nessa noite, Deus não vai te dar pouca coisa não. Porque quem tem a presença do Senhor, não oferece pouca coisa pro servo de Deus não. E ali Pedro ele falou, olha para os meus olhos. E ele olhou esperando. E Pedro falou, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho aqui eu te dou. A presença do Senhor. A presença de Deus. E aí aquele homem, eu creio que aquele homem não entendeu foi nada, né? Mas na hora ele entendeu porque Pedro ele pegou na mão daquele homem, levante e ande. Tem um milagre maior do que esse? Você acostumar todo dia estar na porta do templo esperando uma moeda, esperando alguma coisinha, para depois você ir voltar para casa com a mesma vida e voltar no outro dia da mesma situação. Mas esse homem, ele mudou o quadro. Deus mudou o quadro desse homem. Ele não foi mais pedir esmola. Ele não pediu mais esmola, porque ele entrou no tempo adorando. Ele entrou no tempo adorando. Ele se encheu da presença do Senhor. Ele se encheu da presença de Deus, igreja. Eu falo assim, sem a presença de Deus não dá. Andar com alguém que não tem a presença de Deus não dá. É verdade, Jesus. Não dá. Oh, glória. E essa mulher, esse profeta Eliseu, ele é tão cheio da presença de Deus que ele fez vários milagres. Aqui nessa parte que faz vários assuntos, tem a Sunamita também, com seus filhos, né? Que ele falou com a Sunamita, né? Não pode ter filho, vai ter, ela ainda brincou. Não brinca com tua serva. Não brinca com tua serva. Mas o profeta, ele nunca brincou com as coisas de Deus. Ele era um profeta verdadeiro. E quando ele botava a mão, quando ele falava, acontecia. Acontecia. E que nessa noite a gente vem assim, que eu e você vem o quê? Crer no que diz. Eu estava ali falando com o Senhor, Deus, é essa palavra? Mas quando o pastor Roque ele começou a falar sobre duvidar, eu falei assim, não, é essa mesmo, é a confirmação de Deus. Porque muitas vezes nós trabalhamos muito na dúvida. E não acontece milagre nem na minha e nem na tua vida. E aí o que acontece? Você ora de manhã, de tarde e de noite. Ora, tempo e mais tempo e nada acontece. Porque muitas vezes eu e você trabalhamos na dúvida e não será. E Deus não trabalha assim. Deus é tudo no tempo dele. É tudo no tempo do Senhor. É tudo no tempo de Deus. Porque quando Deus ele fala, quando o profeta ele falou, você vai viver do resto. Se eu e você, não vai achar pouco, vai viver do resto. Ela vai viver do resto, eu creio que aquele azeite não vai acabar nunca. Não ia acabar nunca. Quanto mais eu tirava, mais ia se multiplicar. Porque quando a gente tem algo, na despesa da gente, a gente tira, fica vazio. Né? Vai passando o fim do mês, chega o quê? Vazio. Acabou. Mas a próxima eu vou dizer que ela vai ver do resto. Aleluia. Que ficar. Então cada dia mais vai se multiplicar. Aleluia, Deus. Glória. Eu tenho assim, eu estava ali em São Paulo e é eu digo uma profeta do Senhor, ela falou comigo. Ela falou comigo que Deus estava comigo e que Deus ia me abençoar, né? Ela falou que Deus ia me abençoar, né? E ali eu vou dar não sei se eu contei um pequeno testemunho. Quando eu fui para São Paulo, fui para São Paulo, fiquei lá um tempo e ali eu falei com Deus. Eu falei, Senhor, a proposta de emprego para mim enquanto eu estiver aqui, para eu não ficar parada. Porque quando a gente está meio assim nervosa, parada, é pior. Então se a gente for, já não estava muito meditando na Bíblia, não estava mesmo, mas eu ainda estava orando, né? Pedi a Deus. No outro dia, um colega meu aqui de infância, que mora aqui, falou, minha mãe, chama Renatinha lá, eu quero falar com ela.
Aí eu fui, no outro dia eu fui, e eu falei, oi, ele, quer trabalhar? Olha só, eu não sei se foi de Deus, eu não sei se foi o banquete do Senhor, para me testar, porque Deus prova a gente, testa a gente o tempo todo, porque ele tem que ser provado. Eu não sei se foi o banquete do inimigo. Né? Aí cheguei lá, eu falei, quero. Ele falou assim, você vai trabalhar no Fluxo. O Fluxo é um baile funk, lá, é um baile funk. Só que eu não ia trabalhar no meio, eu ia trabalhar vendendo bebida, cerveja, uísque, carvão para narguilha, esse negócio tudo ia vender, fazer isso, né? Mas qualquer momento ali, na mesa dos encarnecedores, e aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? No meu pensamento eu falei, e agora? Mas eu vou aceitar. Mas seja feito, eu estou à vontade. Eu falei assim, vou aceitar. Aí eu falei assim, eu quero. Falei, eu quero. Mas tá aí tudo bem. Eu fui para casa. Fui conversando o caminho todo com Deus. Quando isso foi na quinta, era para ir na quinta, eu falei, eu mesmo não vou lá. Não é de Deus não, vou não. Aí deu na sexta, eu falei, eu mesmo não vou lá não, eu vou botar meu joelho no chão e vou perguntar a Deus mesmo o que Ele quer de mim aqui nessa cidade. E eu cheguei no sábado, eu peguei, pus meu joelho no chão às 3 horas da manhã e orei. Clamei ao Senhor chorando, né? Que a palavra do Senhor que a gente tem que humilhar na potente mão do Senhor. E eu me humilhei perante ao Senhor. Falei, Pai, eu sei que esse serviço não é teu. Porque só tu sabes o quanto estou fraca. Ali não é lugar de eu ficar. Eu já provei aquela vida. Então não tem cabimento, Senhor, de eu estar trabalhando em um lugar daquele, do estado que eu estou. A gente somos ser humano, somos falhos. Agora só vou dizer que a gente cuide para não cair. E ali Deus falava claramente no meu ouvido que não era para eu ir. Que não era para eu ir. Eu falei, Senhor, se não é para eu ir, mostra outro serviço para mim. E ali eu levantei e fui dormir. Quando passou o domingo, ou foi na segunda, Jesus é maravilhoso, igreja. Porque quando a gente ora de coração, que vem daqui de dentro, Deus escuta nossas orações. A palavra do Senhor vai dizer assim, que a gente pede a Deus, Deus não ouviu porque a gente pediu mal. Não é assim? E ali, na segunda-feira, minha irmã liga para minha mãe e fala, mãe, perguntadinha se ela quer vir fazer um bico aqui no restaurante.